Saudamos a você que nos acompanha por este canal, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos lhe compartilhar uma palavra agora nos dias posteriores à Páscoa, a esse tempo que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. O seu sacrifício na cruz e a sua ressurreição gloriosa. Tenho certeza que você, de alguma forma, acompanhou a lembrança, a memorização ou a reflexão sobre esse tempo. Seja em casa, nas leituras, seja pelas mensagens que você recebeu pelos meios de comunicação, seja buscando a palavra de Deus na igreja, na casa de Deus. Então, meu querido irmão, querida irmã, nesse dia nós queremos lembrar um pouquinho dos resultados, refletir um pouco sobre os resultados dessa obra de Cristo. Em Atos, capítulo 3, 26, nós lemos assim: tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Ao meu coração me toca profundamente essa palavra, porque, vejam, Deus enviou Jesus a este mundo. A Bíblia diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus amou ao mundo de tal maneira, de maneira tão gloriosa, que deu o seu Filho para vir a este mundo e realizar esta obra da redenção. Mas a Bíblia diz também que, tendo Jesus vindo ao mundo, como luz do mundo, o mundo não o recebeu, as pessoas não o receberam, e este rejeitar de Jesus se concretizou pelo Gólgota, pela crucificação. Pelo clamor do povo, crucifica-o. Logicamente, essa obra da crucificação fazia parte do plano da redenção e por isso Deus não mudaria esse plano. E Jesus mesmo, orando no Getsemane, disse: Pai, se for da tua vontade, passa de mim este cálice. Se for possível, passa de mim este cálice. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade de Deus prevaleceu, se concretizou. Jesus foi à cruz, Jesus padeceu na cruz por nós e Jesus morreu e ressuscitou. Mas quando nós lemos aqui em Atos, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, me toca o fato de que Deus, tendo visto toda essa humilhação de Cristo na senda do Calvário, tendo visto toda essa rejeição do coração humano, todo esse desprezo do povo gritando e clamando: crucifica-o, que Deus não tem então simplesmente ressuscitado Cristo e o levado para si na glória. Deus o enviou a nós, primeiramente a vós outros, para vos abençoar. Antes de levar Jesus para os céus, deixou que ele se apresentasse aos seus discípulos, se apresentasse às pessoas, oferecesse graça e perdão por sua própria figura humana, ainda já, com certeza, já glorificado, seu corpo já glorificado, mas ainda em figura humana, aqui se apresentando aos seus discípulos, se apresentando ao povo com graça e perdão. Assim como ele se apresenta a você e a mim hoje, não em figura humana, mas o Cristo ressurreto, ele se apresenta a você e a mim
cheio de graça e verdade, para lhe oferecer perdão, salvação, misericórdia. A Bíblia nos diz que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele se apresenta a nós para que nós, de fato, nos apartemos das nossas perversidades, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Em Atos 5, 30 e 31, nós lemos: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E não apenas a Israel, mas a nós, todos nós, a toda a humanidade. Deus o exaltou. E Deus o apresenta a nós, exaltado, como príncipe e salvador, para o nosso arrependimento, para o nosso quebrantamento. Foram os nossos pecados que levaram Jesus àquela cruz. Mas Deus o ressuscitou e o apresenta a nós como Salvador, e não diretamente como juiz, pois causamos a sua morte, levamos ele à cruz por causa dos nossos pecados. Primeiramente, antes de o apresentar como nosso juiz, ele o apresenta como nosso Salvador. Ainda com graça, para que nos dê tempo para arrependimento e remissão de pecados. Pensemos nisso. Querido irmão, querida irmã, pensemos nisso. Você que nos acompanha, reflita. Hoje ainda é tempo de graça, porque Jesus ainda não nos está sendo apresentado como juiz de toda a terra. Jesus ainda não veio para julgar, ele virá para fazê-lo, mas ainda é tempo de graça, tempo de arrependimento, tempo de remissão de pecados. Reflita sobre isso e permaneça na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.